pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Flight Simulator 2020 da Microsoft, jogo que foi lançado agora recentemente e que está disponível agora no Xbox Game Pass. O jogo tem aproximadamente aí 117 GB para você baixar, depois ele tem mais 97 GB para fazer uma atualização, dando um total aí mais ou menos de 200 GB que você tem que deixar guardado aí no seu HD para rodar aqui esse simulador. E as configurações desse setup que eu estou usando para fazer esse vídeo, eu vou deixar aqui na tela para que vocês possam ver aí as configurações que eu estou usando. E o preset que está configurado aqui no jogo, ele está configurado para o alto. O próprio jogo já fez a identificação aí dos componentes de hardware da minha máquina e já determinou para mim que o peso lá no preset para configuração vai ficar em alto. Então essa aqui é a tela inicial aqui do Flight Simulator 2020 e ele tem uma coisa interessante, né? Você tem um treinamento de voo aqui desse lado e esse treinamento de voo aqui basicamente é em cima de um avião Cessna, um monomotor, que já dá para a gente ter uma ideia aí de como é que a gente precisa fazer para começar a pilotar aí essa aeronave. Eu sou novato nesse jogo, não tenho muita experiência com simulador de voo, mas nos anteriores que eu já testei da Microsoft, esse de longe é o melhor que eu já vi até agora. Ele é muito real, não só na parte gráfica, mas também como na parte dos cenários, né? E simplesmente a gente pode também ativar o modo em tempo real para fazer o voo de acordo com o clima que está naquela região onde você vai fazer o seu treinamento ou o seu voo de tiro curto ou um voo um pouco mais longe. Então basicamente a gente tem aqui o mapa do mundo, Courchevel, treinamento de voo, atividades e notícias, né, sobre o jogo. Aqui no mapa do mundo você faz alguns voos aí direcionados de partida de um determinado aeroporto para um destino em outro determinado aeroporto, fazendo toda a configuração de voo, definindo altitude, peso de combustível, peso da aeronave e entre outras coisas. Esse jogo aqui, para quem está fazendo treinamento para piloto de aviação, ele é muito interessante porque as mesmas condições reais que você tem num voo, você tem exatamente aqui nesse jogo também. Então vamos começar aqui, vou fazer um voozinho curto com vocês, para vocês terem uma ideia de como é que esse jogo funciona. E eu vou pegar aqui, ó, treinamento de voo. Eu tenho aqui atividades também, né? Que eu já fiz boa parte dos treinamentos aqui para poder testar como é que esse jogo se comportaria na minha máquina. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no treinamento de voo. Uma vez clicando aqui, você tem os treinamentos de voo, que são os controles básicos da aeronave, altitudes e instrumentos, decolagem e voo em nível reto, treinamento de pouso, circuito de tráfego aéreo, primeiro voo solo, voo de navegação, que é de um ponto A a um ponto B, e primeira navegação solo, voo de um ponto A a um ponto B por conta própria, sem o auxílio aí da instrutora que acompanha a gente no jogo. Então vamos fazer aqui uma simulação aqui de navegação, seguindo do plano A, um plano B, já tem uma rota pré-determinada. Eu venho para cá. E basicamente aqui eu tenho o aeroporto de Sedona, né, lá nos Estados Unidos. Eu faço a decolagem aqui desse aeroporto e vou para o Flagstaff Pulliam, que é um outro aeroporto que fica próximo a esse aeroporto que a gente está vendo aqui. Geralmente a duração desse voo é de 24 minutos. Então sem mais demora, vamos lá começar. Então venho aqui em pilotar, as condições de voo tá com tempo parcialmente nublado, né, condições aqui de sol. E eu vou clicar aqui em pilotar. Vamos aproveitar também para dar uma olhada como é que vai se comportar aí a RX 5700 XT da Aorus, né? Questão de carga de uso dela, temperatura, frequência MHz que ela vai alcançar, quanto de VRAM ela vai puxar desse jogo. O processador é um Ryzen 5 3600, vamos observar também o percentual de uso dele, temperatura, frequências que ele vai atingir, quanto de memória RAM ele vai puxar desse computador e quantos FPS esse conjunto vai dar para a gente aqui nesse jogo, para vocês terem uma ideia. E a linha do frame time para a gente poder acompanhar aí a questão dos FPS.
Lembrando que eu não sou profissional, tá, gente? Eu sou novato nisso aqui, tô apenas mostrando para vocês aí o jogo, como é que ele se comporta e como é que ele roda aqui com essas configurações aqui que vocês estão vendo. Pronto, tenho aqui as informações do aeroporto de Sedona, elevação da pista, inclinação da pista, o tempo que está aqui agora, velocidade indicada, né? Velocidade proa, a questão dos graus, isso aqui é mais detalhes técnicos. E vamos aqui no pronto para voar, e o avião é esse aqui. Bom, basicamente aqui com relação ao nosso voo, o que é que a gente tem de informações aqui na tela? Então tem algumas instruções aqui em inglês, né, que eu estou recebendo da torre de controle. Nessa lição, vamos ter como foco a preparação e os procedimentos de navegação. Beleza. Básico para chegar do ponto A ao ponto B. Basicamente o que a Primeiro instrutora em passo, português deixar está a gente repetindo mais distante do chão. é o que a torre de controle lá em inglês estava comentando, né? Então voltando aqui ao assunto, eu tenho aqui a cabine do avião, está muito real. Se eu puxar o scroll do mouse para trás, eu consigo afastar um pouco mais aqui a tela e fica melhor de eu ver aqui os instrumentos, né, que o avião tem. Eu tenho altímetro, eu tenho velocidade em RPMs do motor, eu tenho bússola, eu tenho o ângulo de ataque da aeronave, eu tenho o ângulo dela com relação à pista, eu tenho a velocidade dela com relação ao vento, né, que é medida em nós. Aqui eu tenho a velocidade não, desculpa, aqui eu tenho a altitude, o instrumento de altitude, né, o rádio e algumas outras informações aqui, como os controles de manche. Mais aqui embaixo eu tenho os botões que tiram o freio de parada da aeronave, né, para poder a gente começar a decolar, e tenho aqui os controles de aquecimento do carburador da aeronave, controle de manete, que é a velocidade, e a mistura de combustível, como temos também outros instrumentos aqui no Cessna. Eu não sou piloto de avião, nem tenho muito conhecimento com relação à aeronave, mas pela parte básica do treinamento que eu já peguei, isso já me dá uma ideia de como é que eu tenho que voar e como é que eu tenho que me comportar em determinadas situações aqui de voo. Notem que o realismo aqui é muito impressionante na questão aqui da pista, na questão do cenário, até os carros aqui no aeroporto passando aqui do lado, está muito bem feito. E aqui desse outro lado eu tenho os registros de navegação que a gente vai usar aí ao longo do voo, que vai durar mais ou menos aí uns 24 minutos. Então, para eu poder soltar o freio de parada, eu vou apertar YB aqui do controle. É a mesma coisa de eu vir aqui nesse botão e definir o freio de estacionamento. E agora vamos dar potência total aqui no motor. Olha, o som é muito impressionante, é a mesma coisa de um monomotor. Eu já voei em um monomotor uma vez, numa empresa que eu trabalhei, indo de uma cidade para outra, então é muito parecido. Inclusive até a sensação que a gente tem, a trepidação de roda na pista, o barulho que ele faz é muito impressionante. O avião está ganhando aqui velocidade. Vamos puxar o manche um pouquinho para trás. E o avião já começa a ganhar altitude. Se eu girar aqui o outro controle, Ok, decolamos. a gente Continue vai subindo ver ao redor do aeroporto até alcançarmos todo o cenário. 5.800 pés. Vamos fazer aqui o que ela pediu, né? Eu tenho que chegar a 5.800 pés. Então eu mantenho o nariz do avião um pouco elevado para cima. E a altitude ali, ó, você pode ver que a gente já está em 5.200 pés. Vou fazer uma curva aqui para a esquerda devagar. Ela pediu para a gente sobrevoar o aeroporto. Eu vou continuar subindo até 5.800. Então eu já estou vendo ali a pista do aeroporto de Sedona. Vou continuar subindo aqui. 5.400, 5.500. Cara, tá muito real isso aqui. A iluminação, o cenário em si, as montanhas ali no fundo, até o chão. Tá muito interessante esse jogo. Subir um pouco mais. Nem preciso dizer, mas uma boa navegação começa com uma boa preparação de partida.
seguir aqui as instruções dela. Aeronave para a primeira parte da sua viagem. Atitude, tudo certo. Agora sua proa. Quando precisar configurar ou manter a proa, confie no seu indicador de curso. Bússolas são propensas a erros, especialmente em curvas ou durante o aumento e a diminuição de velocidade. Agora, nesse momento, a gente está com quase 2.500 RPM ali no motor. Pronto, ele está pedindo para eu posicionar a aeronave acima do centro da pista. Vou fazer mais uma curva aqui, ó. Você está vendo ali a posição de partida que ela está indicando. E ali a gente tem a posição de partida. Puxar um pouco mais para a esquerda. Agora é só controlar aqui a aeronave. O último passo da preparação da partida. Precisamos validar a hora. Essa é uma maneira chique de dizer: comece a contar a hora. Inicie o cronômetro do Navilog, está aqui do lado. Comecei aqui o cronômetro. Chegue ao Moonspark Golf Club. Vamos fazer mais uma curva aqui à esquerda. Navegar é basicamente voar uma determinada proa por um determinado período. Às vezes há um desvio, mas se você marcar o tempo voado a partir da sua última posição conhecida, vai ter sempre pelo menos um intervalo para sua posição atual. E o Moonspark está ali naquela distância de 8,55 nm. Esse nm deve ser uma sigla técnica para a distância aí da aviação que eu não conheço. É por isso que em seu próximo ponto de referência, o ideal é comparar o tempo estimado em rota com o tempo voado real. Olha isso. Valide sua estimativa e seu progresso. Tá muito bem feito, cara, esse jogo. É um simulador mesmo de voo. Bom, basicamente é seguindo aqui as instruções dela e curtindo aqui a paisagem. A gente tem uma rodovia aqui na parte de baixo, ó. Você está vendo ali que a gente está passando pela rodovia agora. Temos ali as montanhas à esquerda. À nossa direita temos outras montanhas ali. Vou fazer mais uma curva aqui à direita. Lembrando que nas condições aqui climáticas, né, o vento também que vem contra a aeronave, ela joga a gente para fora da rota e a gente tem que ficar corrigindo essa rota de vez em quando. Sempre olhando ali para o horizonte, olhando aqui a altitude. A gente está na altitude aqui de 6.500 pés nesse exato momento. A uma velocidade de 80 nós ali à esquerda no controle de velocidade aqui da aeronave, né? E estamos aí com quase 2.500 RPM, rotações por minuto aqui do motor da aeronave. E mais algumas informações ali de bússola. Estamos indo ali quase que a noroeste. E são 6h20 agora da manhã. Puxar aqui um pouquinho para a direita. Olha, a RX 5700 ela está empurrando bem esse jogo aqui, ó. Eu tô com preset no alto, ela tá dando 75 FPS. E o frame time está estável. 96% ali de uso da GPU, 75 graus agora, né? 2044 MHz a frequência dela. Tá usando aí basicamente 7 GB de VRAM. O processador Ryzen está em 44%, agora 48%. 66 graus, quase 4 GHz de frequência. E usando 15 GB de memória RAM. Então, por aqui você tira aqui para rodar esse jogo, você vai precisar aí basicamente de no mínimo 16 GB de memória RAM para poder estar rodando aqui esse jogo. Eu não testei essa placa aqui no Ultra, mas eu tenho quase certeza que ela vai empurrar ela no Ultra acima de 60 FPS. Mas como do alto para o Ultra não muda muita coisa, eu prefiro usar ela no alto, que aí eu tenho um FPS mais estável.
Mas como vocês podem ver, ó, o relevo ali do solo, a arborização, tá muito bem feito isso, cara. A iluminação também. Tá tudo muito perfeito aqui nesse jogo. A Microsoft caprichou bem aqui com o estúdio. E usar um Bing aqui para poder fazer o mapa mundi, ficou muito bem feito isso. Vale muito a pena aqui esse jogo. E se você for assinante do Xbox Game Pass, você vai pagar só R$ 13,90 e vai poder usar esse jogo aqui sem precisar comprar ele no valor de R$ 200, que eu acho um valor um pouco alto aqui para o Brasil, principalmente nas condições que nós estamos agora. Essa pandemia, desemprego, tá um pouco complicado. Então a assinatura ela ajuda muito a gente nesse sentido. Então aqui você tem o detalhe da aeronave, ó, toda por dentro. E é só seguir a rota definida aqui pela instrutora nesse voo aqui, para vocês terem uma noção aqui de como é que esse jogo funciona. Se eu apertar aqui no direcional analógico para baixo, ele aproxima um pouco os controles, tá vendo? Eu posso fazer isso aqui para eu dar uma olhada. Está muito parecido aqui com os aviões mesmo na real. E se eu quiser mudar aqui a câmera do avião, eu também posso fazer isso. Basta apenas eu apertar aqui no botãozinho aqui de compartilhamento do controle, que ele vem aqui para essa parte externa. E aí você tem uma visão aqui geral da aeronave, né? E lá no fundo, toda a paisagem aqui do jogo. A gente está passando aqui pelo canyon. Aqui a gente tem uma outra rodovia. Ela vai falar aqui com a gente agora de novo. São os pontos de referências que ela fala. Olha isso. Olha o tráfego ali embaixo, ó. Me diga se não parece que a gente tá voando no avião de verdade. Segundo o Navlog, temos mais uma parada. O aeroporto Flagstaff Bull. Tá pedindo aqui para eu seguir a rodovia. Fácil de navegar é seguir referências identificáveis, como estradas. E por acaso temos uma bem abaixo de nós. Exatamente, ó. Olha lá a rodovia, tráfego lá embaixo. Tudo muito real, velho. Tá muito bem feito isso. Olha isso. Temos ali algumas casas ali embaixo, o relevo do solo. Ela tá pedindo ali para eu seguir pela rodovia. Quando eu passar aqui por esse ponto, ele vai marcar ali um indicador verde. E aí eu reinicio ali o cronômetro do Navlog. Então aqui, ó, para cima, para baixo, direita, esquerda. Posso usar aqui também o RT e o RT e o LT, né? Para controlar a cauda do avião. Se eu apertar aqui, ele vai fazer uma curva brusca. Geralmente a gente usa isso aqui mais no solo para fazer o taxiamento da aeronave. Mas em ventos de través a gente também usa o leme de cauda para poder alinhar a aeronave na descida. A rodovia está ali à minha esquerda, ó, cruzando ali aquele vale. Agora é só esperar a gente chegar ali naquele ponto de referência. Mas comentem aí no vídeo o que vocês estão achando aqui do jogo, do gráfico, desse preset aqui que eu estou usando aqui no alto, né? E a configuração de hardware, se vocês acham que ela é a indicada para esse jogo aqui, questão de custo-benefício.
Eu vi alguns vídeos aí que a 2080 Ti também não conseguiu rodar esse jogo aqui com 3 monitores em Full HD. Ela rodou aí abaixo de 40 FPS, mais ou menos ali na casa de 35 a 30 FPS, isso com as configurações gráficas aí no máximo. Realmente esse jogo aqui ele demanda muito da placa, porque ela tem que renderizar muita coisa, né? O cenário é muito amplo, tem muito NPC ali em movimento no chão, quando você passa ali por rodovias, pontos de referência, tem sombra, tem iluminação, tem as nuvens. Então o cenário é muito grande para a placa estar renderizando, né? E entregando aí uns quadros acima de 60 FPS, que é o objetivo aqui dos jogos que eu coloco no canal para mostrar aqui para vocês como é que funciona. Eu também vou soltar um vídeo aqui do Horizon Zero Dawn. Eu já estou com ele também. É um jogo bastante interessante, qualidade gráfica também muito boa. E a Guerrilla está de parabéns aí por ter feito o port do jogo para PC. Mesmo que o jogo não tenha sido otimizado ainda para o PC, mas só pelo fato da gente já começar a ter jogos aí do PS4 para PC, isso já é uma vitória. A gente sabe que tem os problemas aí dos jogos, nessas portabilidades, às vezes a customização, a otimização ela não é bem feita. A gente tem exemplos disso como Red Dead Redemption 2, melhor dizendo. Ele também não é otimizado. A gente tem o Assassin's Creed Odyssey também, que não é muito otimizado. Mas são jogos muito bons que vale a pena a gente jogar. Pronto, a rodovia está aqui, ó, à minha esquerda. O tráfego está ali embaixo fluindo, é a mesma coisa que eu estava voando mesmo na aeronave. A iluminação, o relevo, como eu já falei, né? Eu fiquei impressionado com esse trabalho que a Microsoft fez, com o estúdio que ajudou a desenvolver o jogo. E vale muito a pena aqui você passar uns minutos ou algumas horas aqui aprendendo a voar em aviões menores e depois fazer o treinamento aí para os aviões maiores e fazer voos aí de média a longa duração. Eu vou ver se eu trago outros vídeos aqui no canal também referente ao Flight Simulator, fazendo aqui um voo, por exemplo, de Petrolina a Recife, para a gente ver quantas horas a gente leva num turbo hélice ou até mesmo num Cessna, num monomotor. E vocês irem curtindo aí a paisagem aqui do sertão, do Agreste e da Zona da Mata aqui do estado de Pernambuco. Bom, até agora aqui o nosso voo está tranquilo, não tenho muito vento aqui de frente, também não estou com muito vento aqui lateral na aeronave, né? Você pode ver que ela não está balançando muito, praticamente eu não estou precisando estar corrigindo aqui o voo com o manche, né? Tá, a rodovia aqui embaixo. Temos algumas casas ali do outro lado, né? O vale ali também à direita. Mas está muito bem feito esse jogo. Estamos aí com mais ou menos 12 minutos aqui de voo. Ao se aproximar do espaço aéreo de Flagstaff, Bullion, o próximo passo é se preparar para entrar no circuito de tráfego. Beleza. Então aqui eu já segui aqui a rota. Na perna do vento à esquerda e aterrissar na pista 21. Mantenha a atitude e siga o circuito. Vamos aqui redefinir o nosso cronômetro. E vamos pegar aqui a perna do vento. Ou seja, aonde o vento faz a curva para que a gente possa fazer a descida e pousar ali no aeroporto conforme o programado. Olha isso. Olha o reflexo ali da água. Tá muito bem feito esse jogo, velho. Eu não falei dos flaps da aeronave porque geralmente na decolagem a gente trabalha com o flap em alguma posição em graus.
Nesse jogo aqui ele mostra em percentual, mas eu sei que é em graus isso. Então o nosso flap ele está configurado para voo, não para descida. Eu posso utilizar aqui o flap, colocando aqui uma posição em graus para que ele faça com que a aeronave perca velocidade e Abaixe o desça. nariz para uma atitude de cruzeiro e reduza a potência. Pronto, então aqui é a curva do vento. E vamos aqui reduzir a potência da aeronave para 70%. Com isso eu vou conseguir manter aqui a minha altitude. Para poder fazer a descida. Estabilizou ali em 8.000 pés. Agora a gente está mais ou menos ali com 80 nós de velocidade. A rotação do motor agora caiu para 2.000 rotações por minuto. Geralmente na descida a gente diminui isso aqui para 1.800 rotações. Ele vai diminuir para 65 nós a descida. E aí vai começar a descer a altitude gradativamente. A potência deve estar em marcha lenta para que você perca a altitude, mas mantenha a atitude de cruzeiro. O marcha lenta que ela se refere aqui é você diminuir um pouco mais aqui a velocidade, né? Para que eu consiga manter ainda uma altitude estável, né? E que possa fazer essa descida. Vamos diminuir isso aqui para mais ou menos 60. Vou colocar aqui 40% aqui de velocidade. Fazendo aqui a curva final. Vamos dar um pouco mais de potência aqui. Já estou muito abaixo. Por último, é só aterrissar na pista 21 e poderemos finalizar o voo. Já perdi aqui a referência. Vou ter que fazer a volta aqui novamente porque eu perdi a referência aqui do aeroporto e da pista. Ver aqui se eu consigo achar a referência ali da pista. A pista tá ali, ó, atrás de mim, tá vendo? Vou fazer a volta. Na questão ali de eu estar conversando com vocês e olhando aqui para a potência do motor, eu acabei me passando na referência aqui do aeroporto. A pista já está ali à minha esquerda. Vou manter aqui essa altitude, né, que a gente está agora de 7.500 pés. Vou alinhar aqui o avião com a pista. E aí a gente vai descer em marcha lenta. Diminuir um pouco aqui a potência. 60% aqui da rotação do motor. Já está quase chegando. Puxar um pouquinho mais para trás aqui para diminuir a rotação para 1.800. Estamos ali mais ou menos com 1.900, 1.800 rotações por minuto. O vento está empurrando um pouco a aeronave aqui para a esquerda. Vamos corrigir isso. A
aeronave está descendo. É só segurar aqui um pouquinho o manche para cima para inclinar aqui o nariz. E agora a gente tira toda a potência aqui da aeronave para descer em marcha lenta. Pronto, pousamos normal, suave. Temos aqui a primeira entrada aqui do aeroporto. Vou começar aqui a reduzir a velocidade com Y. A gente tem agora aqui o LT e o RT para poder fazer as manobras em solo. Vou botar aqui uns 10% no motor, só para a gente poder taxiar. E vamos parar ali na frente da pista. Tem um hangar ali com os aviões pequenos, ou de porte pequeno, né? Tá aqui a nossa aeronave já em solo. Ok, mais um voo VFR concluído. Nada mal mesmo. E aí, terminamos aqui esse voo, só para vocês terem uma noção aqui de como é que o Microsoft Flight Simulator se comporta, né? Questão dos gráficos. Meu nome é Bruno, mais uma vez muito obrigado por assistirem esse vídeo. Não esqueçam aí de comentar no vídeo o que vocês acharam aqui do jogo, né? Com o preset. E se puder, compartilhem com outras pessoas, porque isso ajuda demais aqui o canal a crescer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.